Olá, alunos do Paraná! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, a nossa intérprete de hoje é a Carla e estamos aqui para mais uma aula de ciências para você que é do nono ano. Hoje, nós vamos começar a aula de um jeitinho diferente. Por quê? Nas aulas passadas, quando a gente falou de ligações químicas, tiveram 2 exercícios que tinham uma resposta errada. Então, a gente vai só corrigir eles para que você tenha a resposta certa no seu caderno, ok? Vem aqui comigo na tela. Antes de corrigir o exercício, vamos lembrar dos nossos lembretes importantes. Quais são esses lembretes? Se você tem acesso ao Google Classroom, onde tem lá a sua presença, onde tem a atividade, você tem que lembrar de entrar no link de cada aula e confirmar a sua presença. Vai ter uma perguntinha bem fácil, você responde essa pergunta e a sua frequência está validada. Se você não tem acesso ao aplicativo, não precisa ficar triste. Vai na escola, busque suas atividades e responda elas à caneta, por favor. E depois devolva na escola. Assim sua frequência e a sua nota estão validadas. E aí tá tudo certo. Outra coisa que você precisa lembrar é de resolver as atividades no caderno, para você poder ter a construção do conhecimento na sua vida acadêmica. Você também precisa lembrar de responder os professores no mural. Eles estão mandando mensagem para você todo dia. Responde eles dizendo que você está bem. A gente precisa desse feedback. Pode ser? E a outra coisa que você precisa lembrar é de sorrir. A gente tem que estar feliz nesse momento, porque estamos passando por um momento difícil. Então agora a gente tem que lembrar de estar bem para que as coisas possam acontecer positivamente. Agora, bora lá corrigir a atividade que a gente precisa, né? Porque erros acontecem. Primeira coisa que a gente vai ver é lá na aula 32, de ligações iônicas. Nós tínhamos esse exercício que pedia para você analisar as fórmulas que estavam aqui nas alternativas e me dizer qual delas era que tinha um composto iônico. A resposta certa era a letra D. E tá tudo certo. O que tá de errado aqui nesse exercício? Tem mais elétrons na fórmula do que deveria, gente. Aqui no iodo tem, se a gente contar, 9 elétrons. Eu contei para vocês que tem a teoria do octeto, que ele tem que ficar com 8 elétrons para ficar estável. Então, a resolução correta seria se a gente deixasse 7 e mais um que o potássio está doando para ele. Então, essa era a única coisa que precisava arrumar. Se você, que é inteligente, que percebeu isso na hora que a aula estava acontecendo e já arrumou, parabéns! Seu caderno está perfeito. A segunda coisa que a gente precisa relembrar é da aula 34, sobre ligações covalentes. Nós tínhamos aqui esse exercício. Nesse exercício, eu disse para vocês que a fórmula desse composto, formado por fósforo e por flúor, era composta por 1 fósforo e 3 flúors. E na hora de marcar a resposta, a Pro marcou a resposta errada. Acontece. Aí, qual é a resposta certa? É a letra A, gente. Se você percebeu isso e já consertou, parabéns, você é excepcional. Então agora aqui nós temos a resposta certa e podemos começar a aula de hoje. A aula de hoje é sobre substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. O que é tudo isso? A gente vai aprender, fica tranquilo. Além de saber quais são essas substâncias, a gente também vai aprender quem são os compostos que fazem parte desse tipo de substância. Bora lá! Você já aprendeu que substância simples é aquela substância feita por apenas um elemento. Se eu unir 2 átomos de hidrogênio, eu vou ter uma substância que é formada de hidrogênio. E é uma substância simples. Se eu unir 2 átomos de oxigênio, eu vou ter uma substância simples formada por oxigênio. Isso você já lembra, já sabe, tá tudo certo. Quando a gente fala de substância composta, é a mistura de elementos em uma substância. A água que a gente toma na nossa casa, que cai na chuva, ela é feita pela mistura de 2 elementos. Quais são esses elementos?
o hidrogênio e o oxigênio. A diferença é que aqui eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio juntos. Se eu misturar no meio dessa fórmula mais um átomo de oxigênio, eu tenho outra substância. E aí a gente vai aprender quem é ela. Só preciso que você lembre o que são substâncias simples, formadas por um elemento, e o que são substâncias compostas, formadas por 2, 3 ou mais elementos. Refrescou isso na memória? Então vamos continuar. Nós temos aqui substâncias orgânicas e inorgânicas. Desde que o homem se entende por homem e conhece as coisas da natureza, ele fica pensando, de onde vêm essas substâncias? Há muito tempo atrás, eles classificavam como substância orgânica aquelas que surgem de animais ou então de plantas, substâncias que vêm dos seres vivos. E aí eles também classificavam há muito tempo atrás como substância inorgânica aquelas substâncias que surgem dos minerais. Hoje a gente sabe que não é só isso, que existem compostos orgânicos e inorgânicos tanto em seres vivos quanto em minerais. Mas é uma classificação que é mais fácil para você assimilar logo de começo essa conversa. Vamos iniciar essa aula aprendendo sobre o que são as substâncias orgânicas então. Bora? As substâncias orgânicas, elas vão ter na sua fórmula, lá na sua mistura, um tipo de átomo, principalmente, que é o átomo de carbono. O carbono pode se unir a outros elementos. Lembra que eu falei para vocês que ele tem 4 elétrons na camada de valência? Então isso quer dizer que ele pode fazer 4 ligações e aí formar outros elementos ou outras substâncias que são diferentes. Ele pode se juntar com o hidrogênio, com o oxigênio, com o nitrogênio, com o fósforo e com o enxofre. Para ficar fácil da gente lembrar, tem um macetinho. Você pode lembrar do nome CHOMPS. É engraçado, CHOMPS. São as letras que formam os nomes dos elementos que podem formar substâncias orgânicas. Você vai aprender isso, basicamente, lá no 3º ano, quando você tiver a matéria de Química Orgânica. Mas é importante você saber desde já esse conteúdo, para que as coisas fiquem claras na sua mente. Beleza? Fácil, né? Então agora vamos analisar algumas características dessas substâncias. As substâncias orgânicas, elas não são muito solúveis em água. Então a gente está vendo aqui na imagem, ó, as bolinhas de óleo que estão borbulhando na água, porque o óleo é um tipo de substância orgânica. Além disso, uma reação química que a gente aprendeu nas aulas passadas, com esse tipo de substância, pode demorar horas, dias ou até meses para acontecer. Imagine, por exemplo, uma fruta que cai de uma árvore e fica no chão, e ela entra em processo de decomposição. Isso pode levar meses para acontecer. Então, é um tipo de reação que acontece com uma substância orgânica. E essas substâncias, elas têm pontos baixos de fusão e ebulição. A gente já aprendeu o que é isso. É o ponto, por exemplo, pensando na água, quando o gelo derrete ou quando a água ferve, certo? Agora, vamos falar das substâncias inorgânicas. Eu falei para vocês que uma substância orgânica vai ser formada por CHOMPS, que são alguns elementos. As inorgânicas, elas podem ser formadas por todos aqueles elementos legais que a gente viu que tem na tabela periódica. Interessante, não? Falando agora das outras características, quando eu mostro uma reação química acontecendo com esses elementos, ela é imediata, assim como você pode ver aqui no GIF. Eu vou misturar e na hora vai acontecer a reação. Lembra da reação química que a gente fez? Que a gente misturou bicarbonato de sódio e vinagre? Não foi aquela coisa espontânea que ferveu e derramou tudo? Pois é um tipo de reação que a gente pode demonstrar com substâncias inorgânicas. Além disso, as substâncias inorgânicas, elas podem ser mais solúveis em água.
e elas têm altos pontos de fusão e ebulição, contrário das substâncias orgânicas. É bem tranquilo para você entender tudo isso. Você só precisa lembrar na hora de falar de algum composto. Agora vamos ao primeiro quiz do dia. De acordo com as informações que você aprendeu sobre as substâncias orgânicas e inorgânicas, responda em seu caderno quais são as substâncias abaixo que são orgânicas. Nós temos aqui na letra A, na letra B, na letra C e na letra D, 4 exemplos de compostos. Analisa e me diz qual deles é uma substância orgânica. E a gente já volta. Voltamos, galera! E você conseguiu encontrar qual é a substância orgânica desse exercício? Vamos ver qual é. A resposta certa aqui nesse exercício é a letra B.
Por quê? Porque eu falei para você que substâncias orgânicas têm em sua molécula carbono. Analisando as moléculas que estão aqui, o carbono vem primeiro na alternativa B. Mesmo tendo carbono na letra A, não é a letra A, porque o carbono tem que vir primeiro em uma fórmula de uma molécula de uma substância orgânica. Tranquilo? Mas a gente não vai tratar tanto desse assunto nessa aula. Nós vamos falar agora mais sobre substâncias inorgânicas, que vão ser os assuntos das próximas aulas. As substâncias inorgânicas são essas 4 que você está vendo aqui na tela. Os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. A gente vai ter bastante tempo para aprender sobre cada um deles. Mas vamos começar introduzindo características de cada um. Os ácidos, eles vão sofrer um processo de ionização quando forem dissolvidos na água. Então, quando você misturar um ácido na água, ele vai liberar um íon. Você lembra o que é um íon? A gente falou que íons são aqueles elétrons, ou melhor, aqueles átomos que estão eletrizados. Eles podem ser cátions ou eles podem ser ânions. E aí, num ácido, a gente vai ter a produção desse tipo de elemento. Quando a gente formar um ácido, a gente vai ter a produção de um cátion, que vai ser de hidrogênio. Vai ser só um hidrogênio. E a gente vai dar um nome para ele, porque ele é um ácido. Então, esse cátion vai ser chamado de hidrônio, que é esse nome que está aqui ressaltado. O hidrônio vai estar com algum outro ânion que vai pertencer a essa substância. Então, a gente vai ter uma fórmula que vai ser algum elemento, que é o X, junto com o H, que é o hidrônio. Mas não se preocupe, você vai aprender isso com calma, tá? Quais são as substâncias que podem pertencer a esse grupo de ácidos? Nós temos, por exemplo, aqui o ácido sulfúrico, que é aquele ácido que a gente encontra na bateria dos carros. A fórmula dele é H2SO4. Percebam que tem o H que eu falei para você que tem que ter, o cátion de hidrônio. E aqui embaixo a gente tem a estrutura da molécula de ácido sulfúrico. Além disso, nós também temos o ácido nítrico, que pode ser usado para fazer fertilizante ou então explosivos, para utilizar em várias coisas. A fórmula do ácido nítrico é HNO3 e tem ali, que eu falei para você, o H na frente. Então, é uma forma que a gente pode usar para poder encontrar um ácido e reconhecer um ácido, que tem que ter um H na frente. Beleza? Agora vamos ver se você entendeu isso. Os ácidos, segundo a teoria de dissociação de arrênios, são compostos moleculares que, ao serem dissolvidos na água, vão gerar íons de H+, que são os hidrônios. Como é chamado o processo de formação de íons que ocorre quando um ácido é dissolvido em água? Letra A, dissociação iônica. Letra B, ionização. Letra C, eletrólise. Ou letra D, hidratação? Pensa aí, eu já volto.
E aí, galera? Tava muito fácil, não tava? O tipo de processo que sofre um ácido quando é misturado em água é chamado de ionização. Então, a resposta certa é a letra B. A gente vai falar mais de ácidos nas próximas aulas. Agora vamos falar de bases. As bases, elas sofrem um processo de dissociação quando são dissolvidas na água. Então, é diferente da ionização. Na dissociação, um composto vai se separar e vai formar outras duas coisas. Que coisas? Dois íons. A gente não falou de íons em ácido? A gente continua falando de íons em bases. Qual é a diferença? A diferença é que em bases a gente vai ter um ânion, que é chamado de hidróxido. O ânion, ele tem carga negativa, diferente do cátion, que a gente viu que tem carga positiva. E o hidróxido, ele é uma mistura de oxigênio e hidrogênio, diferente do que a gente viu em ácidos, que era só o hidrogênio. Junto com esse hidróxido, a gente vai ter um cátion de outro elemento. Então, a fórmula de uma base vai ser Y, que vai ser qualquer elemento, e OH, que vai ser do hidróxido, para a gente poder identificar as bases. Então, como que eu identifico um ácido? Percebendo um H no início da fórmula. Como eu identifico uma base? Com um OH no final da fórmula. Lembra disso? Daqui a pouco eu vou te testar. Alguns exemplos de base que eu trouxe para vocês. O hidróxido de sódio, que é esse aqui de baixo, que também é conhecido como soda cáustica. Talvez a sua avó ou a sua mãe já tenha utilizado isso em casa para fazer sabão, para desentupir uma pia. Você não pode fazer isso, porque você não tem tanto manuseio com esse tipo de coisa. Só um adulto é que pode manusear esse tipo de produto, porque ele pode corroer a sua pele, pode te machucar. Mas é um produto que a gente pode encontrar em casa, então tenham cuidado, por favor. Outro tipo de base que eu trouxe aqui para você é o hidróxido de magnésio, que a gente já viu nas outras aulas quando a gente falou de ligações. É o leite de magnésia, que a sua mãe compra lá na farmácia e te dá uma colherinha quando você está com dor de estômago. É um tipo de base que a gente usa para neutralizar o ácido do estômago. Beleza? Agora bora lá, vou te testar um pouquinho. Os ácidos e as bases são substâncias inorgânicas que estão presentes no nosso cotidiano. Observe as fórmulas moleculares abaixo e diga qual delas é que representa um ácido e uma base, respectivamente. Ou seja, qual é o ácido primeiro e a base depois. Então, analisa as alternativas e a gente já volta.
Você lembrou qual era o conceito para você poder reconhecer um ácido e uma base? Para a gente encontrar um ácido, a fórmula dele tem que trazer primeiro um hidrogênio. Para reconhecer uma base, no final da fórmula tem que ter um OH. Então a resposta certa desse exercício é a letra C, que a gente tem HCl, então o OH aqui do ácido, e o NaOH com o OH da base. Nós temos ácido clorídrico e hidróxido de sódio, que a gente já viu nas outras aulas, que você já sabe para que servem esses compostos. Mas se você não sabe ainda, você pode voltar e assistir as aulas, porque é importante retomar os conteúdos que vocês estão aprendendo. Agora eu vou contar para você o que é um sal. Eu sei o que é um sal. Não, outros sais. Calma. Os sais, eles sofrem processo de dissociação quando são dissolvidos na água. A mesma coisa que acontece na base, então eles vão se separar. Quando a gente formar sal, a gente vai ter a liberação de um ânion, que é diferente do OH, e um cátion, que é diferente do H+. Então vai ser um processo realizado com substâncias que vão formar íons, mas não vai ser mais íon de H+, e nem vai ser íon mais de OH-. Vai ser qualquer outro íon. Tá, daí você falou que já sabe o que é um sal. O sal que você usa na sua casa é o NaCl. O NaCl é feito por essa dissociação de substâncias na água. E a gente tem um cátion e um ânion que são diferentes dos ácidos e das bases. Na fórmula de sal, a gente vai ter então um Y e um X, que pode ser qualquer cátion e qualquer ânion. Vamos ver aqui os exemplos que eu trouxe para você. O primeiro exemplo é o nitrato de potássio. A fórmula dele é KNO3. Esse nitrato de potássio é aquele salitro que os restaurantes colocam na comida. É um tipo de sal. E o cloreto de sódio, que é o sal da sua casa, é o NaCl. Geralmente, sais vão ser encontrados com essa estrutura, que a gente já conhece, mas vão ter outros sais, que a gente vai estudar depois, que não é igual ao sal da sua casa, tá? Então não saia colocando todos os sais na boca, que é perigoso. Vamos lá agora ver se você entendeu essa história de sal. Assinale a alternativa que só apresenta sais. Então você vai ter aqui letra A, B, C e D, com vários compostos, e você vai me dizer qual deles só tem sais. Já volto.
Agora eu judiei um pouquinho de você, né? Mas é simples, é só você lembrar que um sal, ele tem qualquer íon diferente de OH e diferente de H. Então vamos analisar aqui na tela as possibilidades que nós tínhamos. Na letra A já começa com NaOH, então não é. Na letra B a gente tem NaCl, a gente tem CaSO4 e a gente tem FePO4. Pode ser. Na letra C tem HCl, então não. E na letra D a gente já começa com NaOH, então também não. Então a resposta certa aqui é a letra B, onde nós temos íons formando um sal que não são H nem OH. Lembra disso, HOH, HOH, HOH. Beleza? Os óxidos, eles são substâncias formadas apenas por dois elementos, sendo que um deles vai ser o nosso cara que está girando ali no canto, que é o oxigênio. O oxigênio é um composto super importante para todos os seres vivos, a gente sabe disso. E todos os compostos formados por ele com mais alguém, a gente vai chamar de óxido. Então, na fórmula do óxido vai ter qualquer elemento com oxigênio. Tranquilo? Exemplos de oxigênio. Nós temos aqui o peróxido de hidrogênio, que eu falei para você lá no início da aula que a gente ia falar dele. O H2O2. Quando a gente fala só de H2O, a gente fala da água. Quando eu acrescento mais um oxigênio na fórmula, eu tenho o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, que quando você se machuca, você usa para poder desinfetar a região onde está machucada. Outro exemplo de substância inorgânica formada com oxigênio é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono tem só carbono e oxigênio. Então é simples, bem fácil de reconhecer. Agora vamos pensar um pouquinho. Observe as fórmulas abaixo e escreva em seu caderno qual o tipo de substância que é formada por cada exemplo. Agora você vai ter que trabalhar aí. Você vai me dizer na letra A que substância que é essa. Na letra B, qual que é? Na C e na D. Pensa que a gente tem ácido, base, sal e óxido. Esses quatro é que você vai me dizer qual é cada um. Eu já volto.
eu sei que eu estou judiando, mas é para você aprender. A gente vai resolver juntos agora. Se você não conseguiu, agora é sua hora de realizar no seu caderno a atividade. Então, na letra A, nós temos o K2O, que forma um óxido. O óxido porque tem um oxigênio com outro elemento, que é o potássio. Na letra B, a gente tem um ácido, que é o HBr. O H é aquele que a gente falou que é um cátion, e o Br vai ser o ânion que vai formar o ácido. Na letra C, a gente tem o CaOH, 2 ali embaixo, pequenininho, que forma uma base. E eu sei que é uma base porque tem o OH no final e um outro elemento, um outro cátion no início da fórmula. E na letra D, quem será que é? Só pode ser um sal, que é o NaHCO3. Eu sei que é um sal porque não tem só 2 elementos, então tem um oxigênio? Tem, mas tem mais outros caras aqui, então não é óxido. Eu sei que não é um ácido porque não tem H no começo. Eu sei que não é uma base porque o O e o H não estão juntos. Então, se não pode ser nenhum dos 3, só pode ser um sal. Relaxa que a gente vai trabalhar isso com calma e você vai pegar o jeito da coisa. Mas qualquer coisa, reassiste essa aula. Para não esquecer o que a gente aprendeu hoje. Substâncias orgânicas são formadas por aquilo que a gente conheceu como CHOMPs. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Substâncias inorgânicas podem ser formadas por todos os outros elementos que a gente conhece. Todos aqueles caras que estão na tabela periódica formam substâncias inorgânicas. Ácidos, bases, sais e óxidos são os tipos de substâncias inorgânicas, que a gente vai trabalhar agora em umas 10 aulas. Beleza? Então vai ter bastante tempo para você aprender se você não entendeu o que eu falei hoje. E aí, para você não esquecer de se manter seguro. Keep safe. Eu espero que você tenha entendido o assunto dessa aula. Se cuide, se hidrate, continue fazendo atividades físicas, se ajude em casa com a sua família e a gente vai se encontrando por aí. Mas nas próximas aulas a gente vai conversar e se você estiver tendo dúvida, manda mensagem para o seu professor. Eu só preciso pedir uma desculpa agora para nossa amiga que é intérprete, que no começo da aula eu falei que o nome dela era Carla. Mas não é Carla, desculpa, é Cláudia, gente. Então você já conhece a Cláudia, ela já tem nos ajudado nas outras aulas. Espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho, dos professores e dos intérpretes. E a gente se encontra por aí, beleza? Keep safe, galera!